Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem. No vídeo de hoje a gente vai solucionar o experimento que foi passado nessa semana, onde o foco é entender, como é que funciona uma porta lógica. Então a gente vai trabalhar aqui com circuitos integrados comerciais e vamos fazer um teste, como é que funciona uma porta lógica do tipo AND e uma porta lógica do tipo OR. Então vamos logo direto ao nosso ponto. A gente vai precisar para esse experimento de uma placa de ensaio. Como a gente utilizou lá no nosso primeiro experimento, a gente vai trabalhar com a mesma placa de ensaio. A gente vai trabalhar com um CI da série 74, o 7408. A gente vai posicionar o CI na nossa placa de ensaio, de modo que todos os terminais do CI, do nosso circuito integrado, estejam isolados entre si. E a única forma da gente conseguir fazer isso é colocando ele no vão central aqui da nossa placa de ensaio do nosso protoboard. Uma vez que a gente coloca o nosso CI, vamos buscar aqui o LED e vamos buscar também o resistor, que também é parte fundamental para o funcionamento do nosso circuito. Vou deixar o LED aqui do lado de fora para a gente posicionar melhor os componentes na nossa placa de ensaio. Uma vez que a gente trabalhar com esses dois componentes, a gente também precisa do nosso interruptor deslizante. E eu vou precisar de 2 unidades, que também vou colocar aqui. E por fim, a nossa fonte. Bom, seguindo o mesmo padrão, o mesmo protocolo do experimento da semana passada, a gente vai colocar aqui as nossas chaves deslizantes para fornecer o sinal de entrada do nosso circuito integrado. Nesse caso, a gente vai escolher o circuito integrado baseado na posição das portas lógicas dentro desse circuito. Então, todos os circuitos integrados da série 74 vão precisar, além das conexões externas, que vai depender efetivamente do circuito que vocês estiverem montando, todos eles vão precisar de alimentação. Então, aqui a gente sabe que nesse circuito integrado, pelo datasheet, pelo manual que foi fornecido para vocês previamente, no manual desse circuito integrado, a gente tem aqui que o pino 14 e o pino 7 são os pinos que devem ser conectados para fornecer os níveis de tensão necessários para o funcionamento dele. Então aqui a gente pode conectar o pino 14 ao mais e o pino 7 ao menos. Lembrando que essas conexões aqui a gente vai fazer diretamente na fonte, em um próximo momento. Então, isso aqui é a conexão mínima que a gente precisa para que esse circuito integrado funcione. Ele precisa estar alimentado. Outra coisa que a gente já sabe, a gente precisa rotacionar esse resistor e colocar ele aqui numa posição para que ele faça o limite de corrente do LED. Eu já espelhei o LED aqui, vou colocar ele aqui junto com o nosso resistor, e a gente já sabe que se a tensão de alimentação for 5 volts, esse resistor tem que ter 500 ohms. Então, vou colocar logo aqui o valor, e a partir daí a gente só precisa conectar as chaves e fazer as ligações para verificar o funcionamento. Então, vou colocar as chaves aqui no nosso protoboard. As duas chaves elas vão estar conectadas, a saída da chave vai estar conectada às entradas da porta lógica que a gente vai testando, e essas chaves elas também precisam de níveis de tensão aplicados a elas. Porque a chave, no fim das contas, é quem vai definir qual é o nível de tensão que vai estar sendo aplicado na entrada da porta lógica. Se vai ser um nível de tensão 5 volts ou se vai ser 0 volts, que corresponde aos níveis lógicos que a gente é acostumado a verificar na teoria, o 1 e o 0. Então, para resolver esse processo de conexão, a gente pode puxar as tensões que vão ser aplicadas às chaves, tanto daqui da parte de cima como daqui da parte de baixo. Só relembrando, pessoal, isso aqui é só um exemplo de como esse experimento poderia ter sido realizado. Como vocês conectaram no protoboard, isso aí vai ficar a cargo de vocês. Vocês podem utilizar qualquer uma das 4 portas lógicas que a gente tem dentro de cada unidade do circuito integrado. Nesse caso aqui em particular, eu vou trabalhar com essa porta lógica aqui, que está nos pinos 1, 2 e 3 do nosso circuito integrado. Então, a saída da chave, que vai ser conectada à entrada da porta, vai ser efetivamente o que a gente tem aqui no terminal comum. Então eu vou ligar aqui o terminal comum da primeira chave o pino 1, que corresponde à entrada 1A da porta lógica do 7408, e vou conectar aqui da segunda chave o terminal comum à segunda entrada dessa porta lógica. E a saída dessa porta lógica eu vou conectar o nosso resistor. A saída do LED, ou o terminal cátodo do LED, que seria o terminal negativo, eu vou conectar ao nosso terminal negativo da fonte. E agora o que eu preciso é fazer a alimentação da chave. Que a alimentação vai ser essa? Eu vou conectar aqui VCC, ou seja, o terminal positivo, em um dos lados da chave,
e o terminal negativo no outro lado da chave. Do mesmo jeito para essa chave aqui, ó. Terminal positivo para o terminal 1 da chave para o positivo da fonte, terminal 2 da chave para o negativo da fonte. Pronto, pessoal. Essa é a ligação básica para o teste desse circuito. E aí vamos conectar a fonte e vamos ver como é que a coisa funciona, beleza? Então, positivo da fonte, vou até conectar aqui embaixo. Negativo da fonte, do mesmo jeito, conecta aqui embaixo. Percebam que quando eu faço isso aqui, quando eu conecto aqui positivo e negativo da fonte, eu estou conectando só na parte de baixo. Essa parte de cima não está conectada. Então eu preciso puxar essa conexão aqui para a parte de cima. Puxei aqui, positivo, puxei aqui. Então pronto. Nossa fonte está conectada. A gente pode fazer algumas modificações para que o circuito fique mais intuitivo. A gente pode colocar, por exemplo, as cores, vermelho e preto. As mesmas cores vermelho e preto aqui para a nossa chave. Os fios que estão conectando na nossa chave. Perceba que isso aqui é algo, nesse caso em particular, só para melhorar esse processo de visualização do que é sinal de referência, do que é sinal de tensão. E aqui são os sinais que efetivamente vão entrar na porta e sair da porta para a gente visualizar se o LED está funcionando. Certo? Então, essa daqui é a montagem para o primeiro teste. O nosso teste para o circuito, para a porta lógica 7408, que é uma porta do tipo AND. Vamos ver se o negócio está funcionando. Então, vou iniciar a simulação. E aí, ó, se vocês observarem, a gente já está aqui com o LED funcionando porque as chaves já estão voltadas para o nível VCC. Como essa porta é uma porta do tipo AND, a gente precisa que ambas as chaves estejam em nível alto. E aí, ó, se eu mudar qualquer uma das chaves, o LED apaga. Então, se as duas chaves estiverem em 0, o LED está desligado. Se uma chave apenas estiver em nível 1, o LED permanece desligado. E se ambas as chaves estiverem conduzindo tensão aplicando tensão nas entradas da porta lógica, é que o LED efetivamente vai funcionar. Beleza? Bom, a outra coisa que a gente vai fazer é testar o CI 7432, que é o CI de portas lógicas do tipo OU. E aí o que é que a gente faz para fazer esse teste? Percebam, pessoal, que nesse teste de porta lógica, a única coisa que vai mudar no nosso circuito é efetivamente o elemento que a gente está testando, que é a porta lógica. O que é que tem de interessante nessa linha 74 básica, que é a linha das portas lógicas do tipo AND, OU, NAND e assim por diante? É que eles compartilham a mesma pinagem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que para a nossa alegria, para a nossa felicidade, se eu selecionar todos os componentes, der um Ctrl C, colar esse circuito aqui do ladinho e simplesmente trocar o circuito integrado pelo 7432, vou colocar aqui na mesma posição, o nosso circuito pode ser testado da mesma forma que foi testada a porta lógica do tipo AND. Agora eu tenho aqui uma porta lógica do tipo OU. Não precisei trocar nada do que tinha externo ao circuito integrado. A única coisa que eu precisei fazer foi trocar a porta lógica. Então, se a gente iniciar a simulação de novo, o que é que vai acontecer? O nosso LED vai estar acionado. Por quê? Porque essas duas chaves aqui estão aqui em 1, ou seja, estão conduzindo. Se eu desligar apenas uma das chaves, o nosso LED vai continuar funcionando. Isso por quê? Porque essa porta lógica é uma porta do tipo OU, que faz com que o LED só desligue se ambas as chaves estiverem desligadas. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para visualizar em relação a esse experimento no Tinkercad. Vamos ver agora como é que ele funciona no mundo real. Bom, pessoal, então, olhando aqui no mundo real, como é que as conexões são feitas. Vocês vão perceber que existem umas pequenas mudanças, e aí eu vou explicar para vocês por que dessas mudanças, são feitas em relação àquele arquivo que a gente tinha visto, lá no Tinkercad, aquela simulação lá. Bom, em primeiro lugar, aqui eu não tenho chaves deslizantes, eu tenho o nosso interruptor, aquele interruptor que a gente viu, inclusive, que tem a opção lá no Tinkercad. Tem a opção individual, tem a opção com 4 chaves e assim por diante. Essa opção que eu tenho aqui é uma opção maior, com 8 chaves, mas não vai fazer muita diferença. A única coisa que é importante que a gente deixe claro é que somente essas duas chaves aqui, esses dois interruptores aqui, é que estão sendo utilizados nessa demonstração. Aqui é o nosso circuito integrado 7408. Não sei se vocês conseguem ver aí a referência, 7408. Esse é o circuito integrado que tem as portas do tipo AND. A gente tem aqui uma conexão
que faz a ligação dele para o VCC, uma conexão que faz a ligação dele para o Terra, né? Então ele está alimentado, o circuito integrado. E aí a gente tem aqui, ó, a saída das duas chaves, vem para as entradas da porta lógica que a gente está trabalhando, que é essa porta lógica que fica bem aqui. E aí, ó, percebam, né? A gente precisa tomar cuidado porque essa pinça que eu estou utilizando é metálica, né? Então a gente não quer encostar aqui para gerar nenhum curto em nenhum dos terminais. E aí a saída da porta lógica, que é o pino 3, está conectado aqui nesse resistor, e esse resistor está em série com o LED, que é o que a gente vai utilizar para observar a lógica de acionamento. Percebam que eu estou aproveitando aqui, né, um dos terminais do LED já está conectado direto no barramento negativo. E aí eu consigo fazer o nosso teste. Como eu falei, existem umas pequenas diferenças. Lembra que em sala eu falei que se a gente não conecta nada no terminal da chave, né, se a gente só conecta VCC de um lado e não conecta terra do outro, na hora que a gente liga as saídas da chave nas entradas da porta lógica, a porta lógica fica no estado de flutuação. A gente vai ver aqui o que é que acontece quando no mundo real a gente deixa a porta lógica no estado de flutuação. Então, o nosso circuito já está acionado, e aí ó, eu só preciso vir aqui no interruptor, e se eu botar aqui, ó, deixa eu tentar botar aqui 1, né? 1 e 0 aqui, a chave fica desligada, né? Quer dizer, o LED fica desligado. Quando eu boto 1 e 1, o LED é acionado. Se eu vim aqui, ó, desligar qualquer uma das duas chaves, né, o LED também desliga. E aí, como eu falei, o que é que acontece se a porta lógica fica flutuando? Se a porta lógica fica flutuando, eu vou desligar a fonte aqui e vou fazer uma pequena modificação, né? Eu vou tirar esses resistores que tem aqui. A fonte está desligada, pessoal, por isso que eu estou pegando no resistor. E vamos ver o que é que acontece quando a chave, mesmo dentro da lógica de funcionamento correto, quando a gente não tem, né, nada garantindo que a entrada da porta não esteja flutuando. Eu tirar esses dois resistores, aconteceu isso. Eu vou ligar a fonte. Percebam, né? Eu estou colocando aqui, ó, 0 e 0. Quando eu ligo a fonte, ó, o LED já aciona. Por quê? Porque no estado de flutuação aqui desse circuito integrado, a porta lógica está entendendo que aqui nos valores da entrada tem 1, mesmo eu colocando 0. E aí perceba que tem só uma pequena diferençazinha, ó. Vê o brilho do LED quando eu ligo as duas entradas, né? Tá vendo que ele aumenta um pouquinho? Então, isso é o 1 de verdade, né? Isso aqui é quando efetivamente eu estou colocando 1 e 1 na entrada. Quando eu coloco 0 e 0, ele só diminui um pouquinho o brilho, né? Mas pelo fato das entradas estarem flutuando, o circuito integrado não está funcionando da maneira que deveria. Bom, vou repetir aqui, pessoal, agora só trocando a porta lógica por uma porta do tipo OU. E aí vamos ver como é que funciona no mundo real. Pronto, pessoal, circuito integrado trocado. A gente agora tem uma porta lógica 7432 aí. E aí vamos ver o funcionamento. A gente colocou novamente os resistores na entrada da porta para ver a coisa funcionando da maneira que deveria funcionar. E aí, ó, quando eu aciono qualquer uma das entradas, o nosso LED fica ligado. Vou desligar aqui uma das entradas. E mesmo assim, ó, quando a gente desliga uma das entradas, o LED continua ligado. Ele só vai desligar se eu desligar ambas as entradas. É o funcionamento da nossa porta do tipo OU. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a lógica de funcionamento do circuito, né? E nos encontramos de novo no próximo experimento.